O café quente espirrou no meu rosto e no peito, atravessando a blusa de seda direto para a pele. Ardeu na hora, mas eu não gritei, nem me mexi. Todo mundo na sala Veredas da Tecnovia congelou, como se alguém tivesse pausado a realidade. O único som era do café pingando na mesa de reuniões. Um pingo por segundo, como uma tortura chinesa corporativa. Você não passa de uma assistente inútil, esbravejou Celso Prado, o rosto colado no meu, cuspindo indignação. Como ousa me contradizer na frente do conselho? Você toma notas, você traz café. Você só abre a boca quando alguém fala com você. 12 pares de olhos arregalados me encaravam, uns com horror, outros com vergonha alheia. Mas ninguém abriu a boca. Ninguém sequer tentou me ajudar enquanto eu estava lá, escaldada e humilhada. Peguei um guardanapo, com a dignidade de quem já comeu pastel caído no chão do metrô, e comecei a limpar o líquido marrom da minha roupa. 3 anos de planejamento me prepararam para momentos assim. Só não achei que o teatro do horror corporativo fosse tão público. Levantei. Na verdade, falei com a voz calma, mesmo com a pele queimando. Acho que você vai querer ouvir o que eu tenho a dizer. Peguei o celular, desbloqueei e ergui com firmeza. Mas antes de continuar, vocês precisam saber. Tudo o que aconteceu nesta sala foi gravado. Nos últimos 3 anos. A cor desapareceu do rosto do Celso. Virei-me para os conselheiros. Senhoras e senhores, acho que chegou a hora de termos uma conversa honesta sobre o futuro da Tecnovia. Pausa dramática. Mas antes de continuar, deixa eu agradecer a você que acompanha esse canal. Se você está grudado nessa história, clica no curtir e se inscreve, viu? Isso me mostra que você quer mais desse tipo de conteúdo. E olha, você não vai querer perder o que vem por aí. Voltando para aquele dia, naquela sala onde minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Meu nome é Lorena Vilares, mas todo mundo na Tecnovia me chamava de Lô. Tinha 32 anos na época do incidente do café, que, aliás, foi mais tenso que briga de família em grupo de WhatsApp. Eu tinha diplomas em administração e ciência da computação, mas ninguém lá fazia ideia. Sempre fui observadora, paciente até demais e com uma memória quase fotográfica. Tipo aquela tia que lembra da roupa que você usou no Natal de 1900 e bolinha. Isso me fazia ótima no trabalho e péssima em esquecer mágoas. Nunca sonhei em ser assistente executiva. Meu plano era abrir minha própria empresa de tecnologia voltada para soluções de energia sustentável. Mas, recém-formada e com o financiamento estudantil batendo na porta, precisava de uma renda estável enquanto amadurecia as ideias. Entrei na Tecnovia quando ainda era uma empresa média, focada em sistemas de gestão de energia. Cheia de engenheiro bom, mas com liderança tão inspiradora quanto uma segunda-feira chuvosa. Vi o potencial e pensei, dá para aprender alguma coisa aqui antes de tocar meu próprio negócio. Foi aí que conheci Celso Prado, CEO da empresa, famoso por ser exigente. Mas o que o pessoal não dizia, pelo menos não em voz alta, era que ele também era vingativo, manipulador e pegava o crédito pelo trabalho dos outros como quem pega o Wi-Fi aberto. Ele dizia que construiu a empresa do zero, mas a verdade é que herdou do pai. Virei assistente dele, depois que a anterior saiu sem dar tchau. Só depois descobri que ela tinha registrado queixa por assédio no RH, que foi mais ignorada do que sinal de alerta em aplicativo de GPS. Você tem sorte de estar aqui, disse o diretor de RH, com um sorriso mais falso que nota de R$3. Muita gente daria tudo para ter acesso direto ao Sr. Prado. Na primeira semana, Celso me chamou à sala dele e mandou a real. Não preciso que você pense, preciso que faça o que eu digo, quando eu digo, do jeito que eu digo. Você consegue lidar com isso? Assenti e entrei no modo assistente perfeita, solícita, grata, obediente. Por dentro, já estava calculando como ia virar o jogo. Durante 3 anos fui a primeira a chegar e a última a sair. Cuidava da agenda dele, dos e-mails, do almoço, dos presentes para a esposa e para as namoradas, sim, no plural.
Anotava tudo nas reuniões, organizava arquivos e era praticamente invisível, tipo o Wi-Fi em ônibus lotado. O que ele não percebeu é que eu estava escutando tudo e aprendendo mais ainda. Sabia quais clientes estavam insatisfeitos, quais funcionários eram tratados feito lixo e quais ideias eram ignoradas só porque não eram dele. E eu estava planejando algo. Durante o dia, a funcionária modelo. À noite, terminava meu mestrado e fazia networking com a galera que Celso tinha afastado. A primeira foi a Iris da Vila, ex-diretora financeira. Celso demitiu ela depois que ela questionou umas criatividades nos relatórios contábeis. 6 meses depois, marquei um café com ela no Café Horizonte Azul, lá na Vila Madalena, dizendo que precisava de orientação para minha tese. Mostrei meu plano de negócios. Você mapeou exatamente onde a Tecnovia falha, disse ela, impressionada. Mas por que ainda está lá? Tô juntando recursos, respondi, na lata. Ainda tenho que aprender. Iris se inclinou para frente. E se você tivesse o investimento para começar agora? Essa conversa virou várias outras. Ela me apresentou a investidores interessados em soluções de energia verde. Com a expertise financeira dela e meu conhecimento técnico, começamos a desenhar uma empresa que fosse a cara do futuro, sustentável, colaborativa e humana, e não um moedor de gente como a Tecnovia. Depois veio Murilo Tamires, engenheiro-chefe que pediu demissão depois que Celso pegou o crédito de um projeto genial dele. Encontrei o Murilo dando aula na faculdade IPTA, Campus Consolação. Eu lembro de você, disse ele depois da aula. Sempre foi educada, mesmo quando seu chefe era um ogro. Ainda sou assistente dele, admiti, mas estou trabalhando num projeto que pode te interessar. Um a um, entrei em contato com ex-funcionários da Tecnovia que tinham saído por conta do ambiente tóxico. No fim, 6 profissionais-chave se juntaram ao que a gente batizou de Projeto Fênix, uma empresa renascendo das cinzas das nossas carreiras queimadas. Trabalhamos em segredo por mais de 1 ano. Durante o dia, funcionária padrão. À noite, empreendedora na surdina. Vida dupla cansativa, mas cada esculacho que o Celso me dava só alimentava minha vontade de vingança. O divisor de águas veio quando ele foi convidado para palestrar na Expo Energia Brasil, no Anhembi Park, mas bateu a data com a formatura do filho. Vai lá no meu lugar, ordenou ele. Pega os materiais, quero saber o que os concorrentes estão tramando. O que ele não sabia é que eu já tinha marcado reuniões com 3 dos maiores clientes da Tecnovia. Gente que já vinha reclamando da falta de inovação e do atendimento meia-boca. O primeiro foi o Grupo Serra Clara, responsável por 22% do faturamento da Tecnovia. Fiquei surpresa com o seu e-mail, Lorena, disse Daiane Serra, CEO do grupo. O Sr. Prado sabe que você está se encontrando comigo? O Sr. Prado me enviou para buscar informações. Respondi com cuidado. Tô pegando o que realmente importa. Durante 1 hora, ouvi todas as queixas dela. Depois, apresentei a Aurora Verde, nosso projeto. Ao final, ela admitiu. É um trabalho impressionante, mas trocar uma empresa consolidada por uma startup é arriscado. Justamente por isso oferecemos uma transição gradual, com metas garantidas, expliquei. E nossa equipe inclui as mesmas pessoas que criaram a tecnologia da Tecnovia. A diferença é que agora elas são valorizadas. Tive conversas parecidas com a Potentia Brasil e com a Neospark. No fim da conferência, saí com compromissos preliminares de clientes que representavam quase 2/3 da receita da Tecnovia. Voltei com tudo anotadinho e entreguei ao Celso exatamente o que ele esperava. Relatório, apresentações, panorama do mercado. Ele leu por cima, fez cara de quem comeu jiló vencido e disse: "Isso é inútil." Jogou o meu relatório no canto e completou: "Da próxima vez vou mandar alguém que realmente entenda do riscado." Sorri e assenti, sabendo que o que realmente importava já estava em movimento. As semanas seguintes foram uma loucura.
A Iris garantiu nossa rodada final de financiamento. O Murilo finalizou os designs dos nossos produtos. O jurídico preparou os contratos com os clientes. Alugamos uma sala comercial do outro lado da cidade. Tudo pronto. Só faltava o momento certo para eu cair fora da Tecnovia. O Celso, sem fazer ideia, me deu a deixa perfeita. Marcou uma reunião do conselho para discutir a estratégia do próximo ano. Pediu que eu preparasse uma apresentação sobre retenção de clientes, um tema que ele mal conhecia, mas queria bancar o sabichão. Passei dias mergulhada nos dados, criando uma análise completa, com tendências assustadoras sobre a insatisfação dos clientes e sugestões detalhadas de melhorias para evitar uma debandada geral. A ironia, gritante. Eu estava dando à Tecnovia a última chance de se reerguer antes de despencar. Na manhã da reunião, me arrumei com capricho. Blusa branca impecável, saia lápis grafite e os brincos de pérola da minha avó, que usava quando precisava de coragem. No bolso, um gravador de voz. E claro, o celular também estava gravando. A Tecnovia me ensinou que redundância nunca é demais. A reunião começou com o Celso, como sempre, se apropriando da minha apresentação. Depois abriu para perguntas. Foi quando o Tadeu Hayashi, recém-chegado ao conselho, fez a pergunta que virou tudo de cabeça para baixo. Esses números de satisfação são preocupantes. Que medidas específicas estão sendo tomadas? Antes que o Celso pudesse papagaiar os pontos que preparei para ele, me antecipei. Com licença, Sr. Hayashi, incluí um plano de ação detalhado na página 17 que cobre cada uma das áreas críticas. Silêncio total. Eu havia quebrado a regra de ouro. Falei sem ser diretamente chamada. Pior, deixei implícito que fui eu e não o Celso quem preparou o material. O rosto dele ficou vermelho como molho de tomate fervendo. A Lorena está se precipitando, disse ele, forçando um sorriso. Essas recomendações foram fruto das minhas conversas com os principais clientes. Na verdade, continuei, coração disparado, mas voz firme. Essas sugestões vieram de dados que eu coletei durante o último ano por meio de pesquisas e entrevistas com clientes que cancelaram os contratos. Virei a página do relatório. Os 3 maiores clientes reclamaram das mesmas coisas: tecnologia ultrapassada e resposta lenta. O plano que eu propus resolve isso. E aí, aconteceu. Celso pegou sua caneca de café e jogou o conteúdo quente direto em mim. Queimação no rosto, blusa branca encharcada. Parecia cena de novela das 9. Você não passa de uma assistente inútil, berrou. Como ousa me contradizer na frente do conselho? Anote isso e traga café. Você só fala quando for chamado, entendeu? E lá estávamos nós no momento que mudaria tudo. Levantei, enxuguei a blusa e peguei o celular. Na verdade, acho que vocês vão querer ouvir o que eu tenho a dizer. Virei-me para os conselheiros, que estavam entre o choque, o constrangimento e a curiosidade. Falei com firmeza. Trabalhei como assistente do Sr. Prado por 3 anos, enquanto concluía o meu MBA e um segundo mestrado em energia sustentável à noite. Nesse período, identifiquei 17 falhas críticas no modelo de negócios da Tecnovia, todas ignoradas por ele. O Celso riu, meio sem graça. Senta, Lorena, antes que passe vergonha. Ignorei. No mês passado, quando ele me mandou para a Expo Energia Brasil, não como participante, mas para carregar material promocional, encontrei representantes do grupo Serra Clara, da Potência Brasil e da Neos Park. O presidente do conselho, Geraldo Figueira, inclinou-se na cadeira. Nossos 3 maiores clientes? Por que eles se reuniriam com uma assistente? Porque estão tentando ser ouvidos há anos, sem sucesso. E agora, todos decidiram transferir os contratos para o meu novo empreendimento. O rosto dele se contorceu. Que empreendimento? Sorri. Um projeto apoiado por Iris da Vila, a diretora financeira que você demitiu quando alertou sobre irregularidades. Um projeto que contratou Murilo, a Tamires e os outros 5 funcionários que você demitiu por intimidação e roubo de crédito. Peguei minha bolsa, tirei alguns cartões de visita e coloquei na frente de cada membro. Simples, elegante. Lorena Vilares, fundadora e CEO, Aurora Verde. Não roubei nada da Tecnovia. Eu criei algo melhor.
E estou aqui hoje não só para pedir demissão, mas para oferecer à empresa a chance de se tornar nossa subsidiária, antes que as ações despenquem amanhã quando anunciarmos a transição dos contratos. Celso partiu para cima de mim, mas o Tadeu e outro conselheiro o seguraram. Você acha que vão escolher você em vez de mim? Já escolheram, respondi. 64% dos seus clientes já assinaram conosco, com efeito imediato. O clima pesou. Era como se o ar da sala tivesse engrossado. O Geraldo passou o lenço na testa, suando frio. Por que está nos contando isso agora? Por que não ir embora e deixar a bomba estourar sozinha? Olhei ao redor. Porque, ao contrário do Sr. Prado, eu acredito em dar oportunidades. Ainda há gente talentosa aqui. Minha proposta oferece uma saída. Ou isso, ou a falência. Fui até a porta. Celso estava afundado na cadeira, branco como papel. Vocês têm até amanhã de manhã. Depois disso, nos tornamos seus maiores concorrentes, com seus clientes no nosso colo. Apontei para minha blusa suja. E vou te mandar a conta da lavanderia. Considera como a primeira de muitas. Fechei a porta. E do lado de fora, ouvi o pandemônio começar. Através do vidro, vi os rostos deles, pálidos, arregalados. A assistente inútil agora era a pessoa mais poderosa da sala. 3 anos invisíveis me fizeram invencível. Mas olha, a história estava só começando. Caminhei pelo escritório pela última vez. Alguns funcionários encaravam minha blusa de café como se eu tivesse voltado da guerra. Minha assistente, sim, eu mesma contratei 2 meses antes, estava me esperando na mesa com uma troca de roupa. Como foi? Sussurrou a Dandara, me entregando a sacola. Exatamente como a gente planejou. Liga pro pessoal, é agora. Menos de 1 hora depois, eu já estava no Centro Empresarial Aurora reunida com o time principal. Iris, Murilo e mais 19 estavam ali, com olhos brilhando entre nervosismo e empolgação. Está feito, anunciei. A Tecnovia tem até amanhã de manhã para aceitar, mas com ou sem eles, a gente lança amanhã. Murilo bateu palmas. Finalmente! Chega de fingir que a nossa empresa não existe. Iris foi mais direta. E o conselho? Você acha que eles vão topar? Enquanto trocava de blusa numa sala ao lado, pensei. Eles ficaram perdidos. O Celso furioso, mas o Geraldo, ele é prático. Vai fazer o que for necessário para salvar o pescoço e a reputação. As 2 horas seguintes foram um verdadeiro furacão de atividades. Nossa equipe da agência Bússola finalizou os comunicados para a imprensa, revisou os contratos pela última vez e já se preparava para tornar nosso site público. À meia-noite, estávamos prontas para qualquer cenário. Ou a Tecnovia se rendia, ou lançaríamos tudo em larga escala como concorrentes. Dormir? Quase nada. Mas não era ansiedade, era pura expectativa. 3 anos de planejamento, engolindo sapo, anotando cada pisada na bola e cada oportunidade perdida lá dentro da Tecnovia. Tudo estava prestes a culminar. Às 7h30 da manhã seguinte, meu celular tocou. Era o Geraldo Figueira. Lorena, disse ele com aquela voz que já entregava o cansaço. O conselho passou a noite toda em reunião emergencial. Mantive meu tom neutro, de quem já sabe onde isso vai dar. Precisamos de mais tempo para analisar sua proposta. Eu já esperava por essa. Os termos eram claríssimos. Senhor Figueira, o prazo final é às 8 horas. Ele engoliu seco e disparou. O Celso foi destituído do cargo de CEO com efeito imediato. Estamos dispostos a discutir uma fusão entre iguais, ao invés de nos tornarmos uma subsidiária. Interessante. Mas não era o combinado. Por favor, disse ele com um desespero que me pareceu sincero. Temos acionistas, funcionários, gente que não teve culpa da forma como você foi tratada. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Dou até o meio-dia. Não é pelo conselho, é em respeito aos funcionários, que merecem mais do que a Tecnovia deu até hoje.
Desliguei e me virei para Iris Dávila, que ouvia tudo ali do lado. Mais 4 horas, Iris. Mas solta os anúncios do jeito que planejamos. Eles precisam entender que o blefe aqui é 0. Às 9 da manhã, o comunicado oficial foi pro ar. A fundação da Aurora Verde, com parcerias de peso já fechadas. Bem alinhada com a Tecnovia, claro. Em minutos, os sites do setor explodiram com a notícia. Às 10, as ações da Tecnovia já tinham despencado 18%. E às 11h30, o telefone tocou de novo. Aceitamos os termos originais, disse Geraldo derrotado. A Tecnovia será uma subsidiária da Aurora Verde. Sorri de leve. Prepare a papelada até às 2 da tarde. Eu levo minha equipe aí para assinar. Voltar à sede da Tecnovia naquela tarde foi quase cinematográfico. Parecia cena de filme de superação no Globoplay. A recepção estava em silêncio quando eu entrei com o Iris, nosso advogado, e 2 membros do conselho do nosso lado. Os funcionários nos olhavam das baias, cochichando como se estivessem vendo um plot twist de novela das 9. Na sala Veredas, onde o Celso tinha me jogado café outro dia, estavam sentados o Geraldo e os outros conselheiros. Celso, claro, nem sinal. Cadê o Sr. Prado? Perguntei me sentando. Pediu demissão hoje de manhã, respondeu Geraldo pigarreando. Sem surpresa. Então vamos ao que interessa. Levou menos de meia hora. A posse da Tecnovia Energia passou oficialmente para a Aurora Verde. Ela seguiria operando sob nova direção, com um plano de integração por fases para evitar bagunça geral. No fim, Geraldo me puxou para conversar a sós. Eu te devo um pedido de desculpas, disse ele assim que a porta se fechou. Eu vi o que o Celso fez com você, e com outros também, e não fiz nada. Observei-o por uns segundos. Por quê? Covardia, talvez. Medo de conflito. Enquanto os números trimestrais estavam bons, dava para fingir que tudo ia bem. Isso não são motivos, são desculpas. Ele concordou, cabisbaixo. E agora perdi minha empresa por causa disso. Analisei-o com calma. Estava nos seus 60 e poucos anos, experiente, cheio de contatos que ainda podiam render alguma coisa. Você não perdeu nada ainda. Ganhou uma nova liderança. Se vai ter lugar aqui, depende do que fizer agora. Ele arregalou os olhos. Você não vai demitir todo mundo do conselho? Avalio todos pelo mérito e pela contribuição futura, não pelos erros passados. Levantei. Me envie uma proposta. Quero saber como você acha que pode agregar valor à Aurora Verde. Quando fui saindo, ele me chamou. Lorena, como você conseguiu? Como trabalhou para ele por 3 anos sem deixar escapar o que estava tramando? Parei uma porta. Aprendi algo valioso aqui, Sr. Figueira. As pessoas enxergam o que querem enxergar. O Celso só via uma assistente grata e obediente. Foi isso que eu mostrei. Ele nunca olhou mais fundo, porque nunca acreditou que eu podia ser mais do que a imagem que ele criou. E agora você é dona da empresa dele, disse ele, meio pasmo. Não, eu construí a minha empresa. A Tecnovia é só uma aquisição. Nas semanas seguintes, começamos o plano de integração. Fiz questão de conversar pessoalmente com todos os funcionários, explicando as mudanças e oportunidades. Uns estavam apreensivos, normal, mas outros, sinceramente, pareciam até aliviados por se livrarem do Celso. É verdade que você gravou tudo enquanto era assistente dele? Perguntou um engenheiro, meio rindo, durante uma reunião. Nem tudo, respondi, só as partes importantes. A sala veio abaixo de tanto riso. Nem tudo foram flores. 2 executivos fiéis ao Celso pediram as contas. Alguns clientes ficaram inseguros com a mudança repentina, mas a gente tinha a carta na manga, vários planos B e até C.
Um mês depois da aquisição, recebi um e-mail inesperado. Devíamos conversar, dizia o assunto. Contra o conselho da Iris, aceitei. Marcamos num restaurante discreto no centro. Cheguei antes e vi ele entrar. Tava mais magro e já não tinha aquele andar arrogante do antes. Lorena me cumprimentou forçando aquele tom autoritário antigo, sem sucesso. O que posso fazer por você, Celso? Eu te subestimei. Ele olhou por um momento. Sempre foi seu plano tomar a Tecnovia? Pensei antes de responder. Não. No começo eu só queria aprender sobre o setor, mas quanto mais via como você tratava os outros, ignorava ideias boas, afastava gente talentosa, mais eu via uma oportunidade. Usando meus clientes, usando os contatos que você não valorizava. Todos eles tentaram te alertar, você não ouviu. Ele se inclinou na mesa. Quero te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Tô começando um novo negócio. Com minha experiência e sua estratégia, poderíamos fazer algo grande. Tive que rir. Tá me oferecendo sociedade depois de dizer que eu não servia nem para estágio? Tô oferecendo parceria de igual para igual. O encarei com calma. Por que eu faria isso se já consegui chegar onde cheguei sem você? Porque eu ainda tenho contatos que você não tem e recursos que podem te interessar. Tomei um gole d'água, bem devagar. Sabe por que eu gravei nossas conversas por 3 anos, Celso? Ele fez cara de quem já sabia. Para ter vantagem? Para me proteger. Eu sabia que você jamais aceitaria perder com elegância e que tentaria se vingar. A expressão dele confirmou tudo. Essa reunião não é sobre parceria. É você tentando encontrar um jeito de minar o que construí, e isso não vai acontecer. Levantei. Bom apetite. Já tá pago, disse ele meio murmurando. Enquanto me afastava, ele me chamou. Você acha que ganhou, mas isso ainda não acabou, Lorena. Acabou no dia em que você decidiu que eu não valia nada, só não percebeu na hora. 6 meses depois, a aurora verde estava prosperando. E a sombra do Celso? Essa já era. Mantivemos 92% dos valiosos colaboradores da Tecnovia, ao mesmo tempo em que criamos um ambiente de trabalho mais saudável. Nada de chefe surtado mandando e-mail à meia-noite. Nossa base de clientes cresceu para além do setor de energia, abraçando de vez as iniciativas de sustentabilidade. As inovações do Murilo Tamires estavam ganhando destaque no setor, e a Iris Dávila tinha deixado nossas operações tão enxutas que dava até orgulho de ver. Eu quase não pensava mais no Celso Prado, até que a Dandara Moura entrou esbaforida na minha sala numa tarde qualquer. Você precisa ver isso, disse ela me entregando o tablet. Era um site de notícias do setor anunciando a nova empresa do Celso, a Prado Inovações, com um foco convenientemente parecido com o da Aurora Verde. A matéria trazia uma citação direta dele. Estou retornando ao setor com aprendizados adquiridos ao observar outros tentando ocupar o espaço deixado pela minha saída da Tecnovia. Entreguei o tablet de volta para Dandara. Monitora isso, mas por enquanto não me preocupa. Ela levantou uma sobrancelha. Ele tá claramente mirando na gente. É, concordo. Mas ele vai quebrar a cara, porque ainda não aprendeu a lição certa. Uma semana depois, recebo outro e-mail do Celso. Dessa vez, um rascunho de comunicado à imprensa, anunciando que a Prado Inovações tinha conseguido financiamento de um daqueles grupos de investimento que adora fazer aquisição hostil, o famoso tubarão corporativo. Encaminhei o e-mail para Iris com uma nota curta: ativar o Plano Delta. Em poucas horas, o nosso jurídico protocolou medidas preventivas para proteger nossa propriedade intelectual. A agência Bússola acionou os principais jornalistas do setor para divulgar nossas próximas inovações. E eu mesma liguei para cada um dos nossos maiores clientes para reforçar os laços. 2 dias depois, convoquei uma reunião com a empresa inteira.
Alguns de vocês devem ter ouvido que o Celso Prado está tentando voltar para o nosso mercado. Comecei. Quero falar disso abertamente, porque a transparência é um dos nossos pilares. A sala Veredas da Tecnovia ficou num silêncio absoluto. Todo mundo prestando atenção. O Celso acredita que negócio se faz na base do poder e da dominação. O novo projeto dele segue os mesmos princípios que fragilizaram a antiga Tecnovia: ego acima da inovação, competição acima da colaboração e lucro acima do propósito. Cliquei no próximo slide que mostrava nosso crescimento desde a aquisição da Aurora Verde. A Aurora existe porque a gente acredita num caminho diferente. Mostramos que tratar as pessoas com respeito, ouvir nossos clientes e focar em soluções sustentáveis gera mais resultado do que qualquer modelo ultrapassado. Olhei em volta e vi os rostos que embarcaram comigo, gente que escolheu fazer parte de algo novo, algo melhor. O Celso está preso ao passado, tentando reviver algo que já era. A gente está de olho no futuro, e essa diferença é o que garante que vamos continuar prosperando, enquanto ele vai ficar patinando no barro. Os aplausos vieram não só de apoio, mas de firmeza. Aquela galera não era só funcionária, era parte da visão. 3 semanas depois, o grupo de investimento que estava bancando o Celso pulou fora. Pelas nossas fontes, depois de investigar e conversar com ex-funcionários e clientes da Tecnovia, começaram a desconfiar do estilo de liderança dele, tipo aquele chefe que ninguém sente falta no churrasco da firma. Mas o melhor ainda estava por vir. O Geraldo Figueira, que atualmente tem um papel super importante no nosso conselho consultivo, pediu uma reunião reservada. "Tem uma informação que você precisa saber", disse ele quando nos encontramos. O Celso estava tentando aliciar funcionários da Aurora Verde, focando nos que já tinham trabalhado na Tecnovia, prometendo bônus generosos na contratação. Assenti com calma. A gente já sabe, ninguém aceitou. O Geraldo ficou surpreso. Ninguém? Ninguém mesmo, mas valeu pelo aviso. Ele hesitou, como quem ainda tinha mais a contar. Ele também tentou me recrutar, queria informações internas, estratégias, me ofereceu uma bolada. "E o que você respondeu?", perguntei, mais curiosa do que preocupada. "Mandei ele para minha mãe beijar. Ela dá ótimos conselhos." Geraldo caiu na gargalhada tão forte que quase derrubou a xícara de café que a Dandara tinha servido para ele, que nem nada fosse com ela. Geraldo se endireitou na cadeira, firme. Disse que já cometi erros demais no passado ao permitir o comportamento dele e que não repetiria isso agora na Aurora Verde. Sorri. "Obrigada pela lealdade." "Não é lealdade", respondeu ele, "é só a decisão de finalmente fazer o que é certo." No dia seguinte, recebi um envelope entregue em mãos. Dentro, um bilhete simples do Celso. "Você venceu, estou deixando o setor." Não respondi. Não precisava. Nunca se tratou de ganhar ou perder. O objetivo era criar algo de valor e provar que é possível ter sucesso sem abrir mão da ética ou da dignidade. 1 ano depois do incidente do café, subi ao palco para receber um prêmio de inovação no setor, durante a Expo Energia Brasil, no Anhembi. Ao olhar a plateia, vi os rostos da minha jornada: Íris, Murilo, Dandara, Geraldo e tantos outros que acreditaram num tipo diferente de liderança. "Este prêmio reconhece a inovação", comecei meu discurso, "mas a verdadeira inovação da Aurora Verde não está só na tecnologia, está na forma como a gente faz negócio. Mostramos que ouvir é mais poderoso que mandar, que colaboração gera mais valor que dominação, e que, às vezes, a pessoa mais impactante na sala é justamente aquela que ninguém leva a sério." Olhei para o troféu nas mãos. 1 ano antes, alguém me chamou de assistente inútil. Hoje, lidero uma empresa que está redesenhando o mercado. A diferença entre ontem e hoje não é que de repente eu virei alguém importante, é que eu finalmente reivindiquei o valor que sempre tive. A ovação que se seguiu não foi só para mim,
foi para todo mundo que já foi subestimado, ignorado ou descartado. Foi para quem sabe que pode muito mais do que os outros imaginam. Sobre o Célcio, disseram que ele foi morar no outro lado do Brasil e abriu uma consultoria pequenininha. Às vezes me pergunto se ele realmente entendeu onde errou. Talvez o maior erro dele não tenha sido jogar o café fora, mas não ter enxergado o potencial das pessoas ao redor. Ah, e só para constar, nunca mandei a conta da limpeza. Tem dívida que não se paga com reais, e tem vitória que não precisa ser esfregada na cara para ser completa. Se você me acompanhou até aqui, obrigada. Talvez você também tenha sido subestimado. Talvez esteja aí construindo algo no silêncio enquanto outros duvidam do seu valor. Mas olha só, ser subestimado pode ser um presente se você souber como usá-lo. Quem não enxerga seu valor só percebe a sua chegada quando já é tarde demais. E você? Deixaria seu chefe jogar café quente em você? Você iria pensar em criar sua própria empresa da mesma forma que a Lorena pensou? O que você achou da história? Fale nos comentários sua nota de 0 a 10. Beijo e até a próxima história!